Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que ativem também o sininho para receber as notificações. A palavra do Senhor nos diz assim no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 10. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. A Bíblia, ela tem muitos personagens que são personagens ilustres, né? Nós conhecemos bem a história deles e eles servem como inspiração para várias ministrações, várias mensagens, como Josué, Jacó, Moisés, Davi. Mas outros personagens não tão protagonistas assim, eles também têm uma importância muito grande na palavra de Deus. Às vezes a história deles não são histórias longas, como a história de José, por exemplo, que são vários os capítulos que falam de José, né? Uma história que se dá ao longo de vários capítulos. Essa personagem chamada Rispa, a menção bíblica sobre ela é bem curta, mas é bem profunda. Rispa foi uma das mulheres de Saul, uma concubina, uma das esposas do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E Rispa, ela teve 2 filhos com Saul, Armoni e Mefibosete. E só abrir um parênteses aqui que esse Mefibosete não é o mesmo Mefibosete que Davi usou de beneficência. Aquele era um filho de Jonatas. Aquele Mefibosete era um neto de Saul e não um filho, embora tenha o mesmo nome, para que não haja uma confusão. E essa mulher chamada Rispa, essa mãe, ela teve 2 filhos. Esses foram os 2 filhos dela. E a palavra fala que houve um período de 3 anos de fome em Israel. Foi um tempo difícil, grandes perdas para o povo, para a nação de Israel. E Davi ele buscou entender do Senhor por que aquilo estava acontecendo. Ele consultou o Senhor para saber qual era a causa daquela fome, qual era a causa daquela seca, né? Porque o céu retinha a chuva e, consequentemente, a terra, não tendo a chuva, ela não produzia nada e havia ali a fome estabelecida. E o Senhor responde a Davi dizendo que a culpa era de Saul, da casa de Saul, porque Saul, quando vivo, tinha matado os gibeonitas. E os gibeonitas, só para a gente situar um pouco, quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, Josué ele fez uma aliança com um povo que se achegou até ele pedindo abrigo, pedindo refúgio, como se fosse uma espécie de um asilo político na época, né? E Josué ele fez uma aliança com esses homens, gibeonitas. E depois ele descobriu que esses homens nada mais eram do que moradores de Canaã. E havia uma ordem de Deus que todos os moradores de Canaã fossem mortos, né? Aquelas nações que moravam ali, elas fossem exterminadas. Mas Josué já tinha feito aliança, então ele não podia voltar atrás. Então isso até mostra que algumas alianças há de se ter um cuidado muito grande para se concretizá-las, porque depois elas não podem ser desfeitas. São indissolúveis. O casamento é uma dessas alianças. Ah, mas ele era assim, ela era rixosa, ele era ciumento, mas nós casamos, não casamos? A aliança foi feita e não podia ser desfeita. E o que Saul ele fez? Ele quebrou essa aliança. Saul ele matou os gibeonitas. E quando Saul ele mata esses homens gibeonitas, ele quebra a aliança que tinha sido firmada entre os gibeonitas e Josué há séculos atrás. E isso naquela época era algo muito sério, muito grave, gravíssimo. Deus é tão Deus de aliança que Deus ele cerrou os céus durante 3 anos por conta da atitude de Saul de ter matado os gibeonitas e quebrado a aliança. No mundo espiritual, a quebra de uma aliança ela traz consequências terríveis. E não foi diferente nesse caso. Não foi só a fome, não foi só a seca, mas trouxe morte e trouxe destruição. O cônjuge que se separa, ele age como Saul. Ele quebra uma aliança estabelecida. Ele quebra uma aliança que foi estabelecida perante o Senhor. E obviamente se traz vários desdobramentos. Então quando Davi ele consulta o Senhor fala, olha, é o sangue dos gibeonitas que foi derramado por Saul. E Davi então ele vai até os gibeonitas e ele pergunta a eles, o que vocês querem que eu faça? Para que essa situação seja contornada e o Senhor volte a abençoar a terra. E os gibeonitas eles viram para Davi e dizem, olha, nós não queremos nada. Não queremos ouro, não queremos prata. Apenas queremos que nos dê 7 homens da família de Saul para que enforquemos ao Senhor em Gibeá. Foi esse o pedido dos gibeonitas, que 7 homens da casa de Saul, descendentes de Saul, filhos, netos, fossem entregues aos gibeonitas para que fossem ali enforcados. Foi um pedido duro para Davi, bem difícil, porque de certa forma a família de Saul era a família de Davi. Davi era casado com Mical, uma das filhas de Saul. Davi ele teve durante a sua vida uma proximidade muito grande com Saul.
Mas por um outro lado também havia uma outra situação, o outro lado da balança. O povo de Israel estava sofrendo com a seca e a consequência da desobediência de Saul. Saul ter quebrado a aliança. Então o que Davi faz? Ele pega 7 homens da família de Saul e ele entrega aos gibeonitas para que sejam enforcados. E aqui entra Rispa, a esposa de Saul do início da história. Dentre esses 7 homens, 2 homens eram filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. O juízo tinha chegado sobre a casa daquela mulher, consequência da quebra de uma aliança, da desobediência, do pecado. A morte tinha chegado dentro do lar daquela mulher, como a morte tem entrado dentro dos lares de muitas irmãs e de muitos irmãos. As pessoas que ela mais amava estavam sendo sentenciados ali à forca. Imagina o coração dessa mulher, a situação dela. E é bem interessante, irmãos, nós observarmos uma coisa. O nome Rispa significa pedra quente. E ela era filha de Aia, cujo nome significa intocável. Talvez fosse realmente isso que ela pensava ser, intocável. Ela era uma esposa do antigo rei, ela pertencia à nobreza, era intocável. Muitos de nós entramos no deserto e pensávamos que a nossa família era intocável, que nada aconteceria, que nada sucederia de ruim dentro do nosso lar. Vivíamos uma vida cristã às vezes fria, morna, distantes do Senhor, com brechas de legalidade, mas achávamos que nada de mal sucederia. Inclusive quando veio a separação, talvez a maioria deve ter pensado, é só mais uma briga. A gente vai zerar de novo o cronômetro e voltar para o zero, vamos reiniciar tudo, como a gente sempre fez. E ali foi visto que não era mais uma briga normal, que algo tinha sido quebrado e que não podia ser colado. Então, inesperadamente, uma curva no caminho da vida de Rispa. Inesperadamente, uma tempestade se apresenta na vida daquela mulher. E é nessa hora, na hora de adversidade, que o caráter da pessoa, de um servo, de uma serva, se revela. Na hora das provações. E aquela mulher, ela foi provada. Seus filhos foram enforcados. E o texto lido no verso 10 diz que ela tomou um pano de cilício e cobriu o corpo daqueles 2 homens. Ela não colocou um tapete persa nem uma almofada confortável. A dor de Rispa era tão grande que, para poder demonstrar a sua humilhação e a sua tristeza, ela bota um pano de saco, um pano de cilício. E esse pano na Bíblia ele sempre teve um significado de arrependimento e humilhação. E essa é a nossa postura. Diante da morte, ela colocou um pano de cilício. Diante da morte que se apresenta dentro das nossas casas, a nossa postura deve ser uma postura de humilhação e de arrependimento perante o Senhor. E ela colocou sobre a penha da rocha, sobre a rocha. A nossa única solução vem da rocha, que é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode transformar todas as coisas e pode operar um milagre. A rocha simboliza a palavra de Deus, simboliza as promessas. Ela vigiou ali os seus filhos mortos. Ela entrou numa posição de sentinela por eles. Assim como aqueles que Rispa amava, estavam ali, mortos. Hoje aqueles que nós amamos estão mortos no pecado. Estão mortos nos vícios, na prostituição, no adultério, na depravação, na imoralidade. Mas a posição de Rispa foi de ficar firme e não sair dali. Essa é a posição do servo e da serva do Senhor. É a posição do homem e da mulher que viu que a morte chegou dentro da sua casa. E a posição dela foi até que o rei olhasse para ela com misericórdia e fizesse cessar a sua dor. Porque o corpo daqueles 2 homens, dos seus 2 filhos, ficaria ali para ser entregue às aves de rapina. E ela espantava as aves, não deixou que nenhuma ave do céu pousasse sobre eles, até que o rei se compadeceu delas. E diz a palavra aqui no versículo 11, que foi dito a Davi que o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então Davi foi e usou de misericórdia para com essa mulher. Como Rispa, devemos manter o posicionamento até que o rei nos ouça, até que o rei fique sabendo, até que o rei decrete uma sentença favorável a nós, para a nossa restauração, para o nosso milagre, para a nossa família, para a nossa casa, para o casamento, em prol daqueles que estão mortos no pecado. A nossa posição é como dessa mulher, uma posição de sentinela, perseverando, até que o rei olhou para ela. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus.